Daqui a pouco vamos conversar aqui em conjuntura com Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió, para falar a respeito dessa nova fase de flexibilização da atividade econômica aqui no estado. A partir de agora, a gente volta, aliás, a gente vai conversar com o analista político Marcelo Bastos, o assunto eleições. Professor Marcelo, obrigado aqui pela presença. Para começar, você tem dito que existem 3 favoritos para ir para o segundo turno na disputa de prefeito. Alfredo Gaspar de Mendonça, deputado JHC e ex-governador Ronaldo Lessa. Eles que teriam realmente chance de disputar, aliás, que estão de fato disputando a prefeitura de Maceió. No que você se baseia? Por pesquisa, né? A gente tem que pegar a pesquisa, porque em política, meu caro Flávio, é a fotografia do momento. Os números hoje apontam entre o JHC na ordem, depois o Alfredo, depois o Ronaldo. Os 3 é o que aparece nas pesquisas que a gente teve acesso, na preferência do candidato, do eleitor. Então, nas intenções de voto, nas pesquisas desse momento, os 3 aparecem em primeiro lugar. Então, como eu disse, política é a fotografia do momento. Logicamente, a gente tem quase 5 meses para o pleito, muita coisa vai acontecer, na verdade, e um fato relevante pode mudar esse quadro. Eu estou falando na situação hoje. Amanhã, o quadro pode estar diferente. Bom, algumas pessoas estranham que você, estou dizendo, porque eu acompanho o seu trabalho, né? Dessas avaliações, essas pesquisas que você faz, tudinho, e você nunca inclui o deputado Davi Davino. Por quê? E não, ele está sendo cotado, pelo menos citado, como um forte candidato pelo apoio que tem. O Davi Davino está entre os 4, né? Ele tem possibilidade de chegar lá? Tem, porque ele tem um partido importante, o PP, tem tempo de TV, tem estrutura partidária, né? É apoiado pelo presidente da Assembleia, é apoiado pelo deputado federal Arthur Lira, mas eu não vejo hoje, pelo que a gente está sentindo das ruas e pelas pesquisas, ele entre os 3 principais pretensos candidatos eleitos para prefeito de Maceió. Ele hoje é deputado estadual, mas nunca participou de um processo de uma eleição majoritária. É muito diferente, Flávio, de uma eleição majoritária para uma eleição proporcional. Você viu que naquela eleição de 2016, o JHC, que foi pela primeira vez candidato a uma majoritária, ele teve grandes dificuldades. Pela falta de experiência, mostrou nos debates a fragilidade e não conhecer a cidade com profundidade e vacilou muito nos debates, né? Onde o atual prefeito destruiu nos debates o JHC. Eu não sei se agora, depois de 4 anos, ele está mais maduro e conhece mais a cidade para que ele possa ser um candidato realmente forte, né? Porque o JHC provou nas eleições proporcionais, tanto de 2018 como 2014, que ele é campeão de votos. Aqui em Maceió mesmo ele teve 70 mil em 2014 e agora na eleição de 2018 ele teve 90 mil. O grande teste do JHC vai ser essa eleição agora para prefeito em 2020, para ver se ele realmente cresceu em termos de conhecimento da cidade, ele amadureceu, para realmente ver se ele, nas pesquisas, aparece muito bem. Agora, quando desenrolar da campanha, debates, a gente vai ver como é que vai ser o comportamento do JHC. É uma situação semelhante do Davi Davino, né? Nunca teve essa oportunidade de ser candidato, é muito jovem e diante de um quadro que nós estamos vivendo, o grande setor do eleitorado vai querer um gestor com experiência para viver o momento que a gente vai estar vivendo, que é o problema da pandemia que a gente está vendo aí. E nesse momento a experiência como gestor faz a diferença. Bom, em 88, Ronaldo Lessa foi candidato a prefeito, era vereador, disputando com... 92. Aliás, desculpe, em 92. Disputando com José Bernardes, que era... E Teotônio Vilela Filho. E Teotônio Vilela, que era senador. Era o azarão, Ronaldo Lessa. Só dava um 10%, até ele mesmo dizia que era candidato garçom. Exatamente. E no final foi para o segundo turno com uma votação estupenda, tanto é que não teve nem praticamente como disputar com o José Bernardes, que ele dava muita vantagem. Você acha que Ronaldo Lessa, tanto tempo depois, tem condições de É muito repetir? diferente a eleição agora de 2020 para a eleição de 92. Naquele momento, de 92, nós estávamos vivendo o período do impeachment do presidente Collor, né? Como você diz, o Ronaldo Lessa era o candidato garçom, azarão, só tinha 10% das intenções de voto. A eleição estava polarizada entre Zé Bernardes, que era um candidato do governador GB, Geraldo Bulhões, e do próprio Collor. E o Teotônio Vilela era, na época, presidente nacional do PSDB, o partido era forte, né? É tanto que em 98
tivemos o FHC como presidente, passaram aí 8 anos no poder, o PSDB, e polarizou entre o Teotônio e o Zé Bernardes. Mas o que aconteceu? Veio o impeachment e quem incorporou o discurso do impeachment foi exatamente o Ronaldo. Foi quando, no primeiro turno, foi uma eleição bem disputada, você vê que aí, entre os três foi praticamente um empate técnico, né? E praticamente quase os três estavam empatados no primeiro turno. No segundo turno foi o Zé Bernardes e o Ronaldo, mas o Zé Bernardes, pelo fato de ser apoiado pelo Collor, o governo do GB que estava desgastado, isso desgastou a imagem do Zé Bernardes. E isso favoreceu o Ronaldo. Todo mundo se juntou de oposição em apoiar o Ronaldo no segundo turno e fez o Ronaldo vitorioso. Mas naquela época era diferente, né? O Ronaldo tinha uma coerência, o Ronaldo não era Collor, foi o único daquele pessoal da oposição, do antigo PMDB histórico, que não se rendeu a Collor em 86, né? Ele, inclusive, depois saiu do PMDB e criou o PSB em Alagoas. Então, é diferente. Hoje o Ronaldo está mais velho, o eleitorado dele não renovou, né? E quer queira ou quer não, ele já se aliou ao Collor, já foi do lado do prefeito de Maceió, já foi do lado do atual governador. Então, ele perdeu muito com isso, mas não deixa de ser um forte candidato. Pelo que você revelou, o deputado JHC tem liderado as pesquisas aqui em Maceió, nessa disputa pela prefeitura. O deputado ex-procurador-geral Alfredo Gaspar de Mendonça, por outro lado, tem o apoio do prefeito Rui Palmeira e do governador Renan Filho. Até que ponto esses dois apoios podem fazer equilibrar o jogo? Eu sempre digo, e vou repetir aqui, que se o Alfredo fosse candidato, sem estar aliado ao prefeito ou ao governador, eu acho que a situação, em termos de percentuais de intenção de voto do Alfredo, seria bem maior do que ele tem hoje, né? Hoje ele está beirando na casa dos 20%, nas pesquisas que nós tivemos acesso, mas eu tenho certeza, pelo prestígio que ele adquiriu ao longo da história, quando foi secretário de Segurança e também como lá do Ministério Público, eu tenho certeza que a situação dele seria melhor. Porque quer queira ou quer não, tanto o prefeito como o governador, não só aqui de Alagoas, mas do Brasil como um todo, tiveram um desgaste com o problema da pandemia, né? A economia parou, muita gente perdeu o emprego, empresários fecharam suas lojas, né? Então, quer queira ou quer não, houve um desgaste do governo, houve um desgaste do prefeito. E isso, quer queira ou quer não, vai respingar no candidato que eles vêm apoiar, que no caso aqui é o Alfredo. Bom, a eleição foi adiada para o dia 15 de novembro, primeiro turno, se tiver segundo turno, dia 29 de novembro. Isso beneficia algum desses candidatos? Não, porque 30 dias de adiamento não faz grandes diferenças. E essa eleição vai ser atípica em relação às eleições que nós já tivemos. Pelo problema da pandemia, aquela campanha de rua, né, que os candidatos botam aquele monte de gente com bandeira, principalmente o candidato que tem estrutura, né, principalmente se tiver a máquina do governo do estado ou do município, ele não vai ter mais isso. Porque vai aglomerar, isso vai ser uma antipropaganda para o candidato. Você ir aí para a periferia da cidade, com um monte de gente com bandeira, aquelas caminhadas tradicionais, eu acho que isso aí não deve ter. E a campanha vai ficar mais centralizada na questão das redes sociais. Porque como é que você está falando tanto em aglomeração e vai promover um ato desse? Então, eu acho que essa eleição vai ser muito diferente. A rede social vai ter uma importância muito grande. Como já não tem mais o guia eleitoral, você sabe muito bem disso, né? Porque perdeu muito nas redes sociais. E vai ser uma eleição completamente diferente do que nós já vivemos ao longo da história. E esse tipo de campanha diferente beneficia algum deles? Olha, veja bem, o JHC, por ser mais jovem, está mais antenado, né, com esse mundo novo das mídias, né, das mídias digitais, das redes sociais, eu acho que ele larga na frente em relação a isso, né? Quer queira ou quer não, ele é o jovem e usa muito bem as redes sociais, não é de agora, mas das eleições passadas. Eu acho que nisso ele tem um ganho, né, em relação às redes sociais, porque ele já vem usando isso aí, já nasceu nesse mundo. Com relação à disputa para vereador, você acredita que surja, como sempre acontece, alguma surpresa? Olha, veja bem, eu sempre digo, inclusive no nosso blog que eu tenho, como também nas entrevistas que eu sempre, aqui inclusive na TV Mar, no seu programa Conjuntura, que a renovação vai ser de 70%. 70% dos atuais vereadores de mandato vão se reeleger. E além do mais, nós temos 21 vagas e agora são 25 vagas, né? Melhorou até mais porque tem mais 4 vagas. Então, com certeza, esses candidatos aí que têm muitos mandatos, né, que são profissionais da política, é muito difícil ele perder. Vai se renovar 30%, e ainda digo mais, dos 30% que vai renovar, ainda vai ter pessoas aí que são nomes novos, mas de famílias que já estão na política.
então a renovação vai ser mínima e a gente disse isso em 2016, na eleição para vereador, falamos isso em 2012 e vai acontecer de novo em 2020. Você arrisca algum campeão de votos para vereador? Nesse momento, não. Toda eleição aparece campeão de votos. Por exemplo, na eleição de 2016, o campeão de votos foi o Lobão. Teve 25 mil votos. Né? Foi um fenômeno eleitoral. Na eleição de 2018, né, o Cabo Bebeto, ele teve mais de 20 mil votos em Maceió. E olha que o Cabo Bebeto, em 2016, foi candidato a vereador. Aqui em Maceió só teve 2.900 votos. Surfou na onda do Bolsonaro, na eleição agora de 2018, e ele de 2.900 chegou a 20 mil votos e foi o deputado estadual mais votado aqui, e o segundo foi o Davi Davino, aqui para deputado estadual na capital de Maceió, de Alagoas. Professor, para encerrar, neste ano vamos ter uma novidade na eleição, é o mandato coletivo. Explica como é que funciona isso. Primeiro que o mandato coletivo ele não está na legislação, né? Isso é uma coisa informal. Eu queria até aproveitar o ensejo de falar do mandato coletivo, que a gente podia ter, você tem perguntado, e as coligações acabaram. Acabaram legalmente, não tem mais coligações, né, que os partidos se juntavam. Mas eles estão indiretamente coligados. Por exemplo, o que aconteceu? Um candidato de mandato ou não estava num partido, observava que não ia ter quociente eleitoral, aquele partido para eleger um ou dois, três vereadores, eles migraram tudo para o mesmo partido, um saiu do partido X, outro saiu do partido Y, foram para o mesmo partido, estão lá temporariamente. Quando a eleição passar e for eleito, vota para o partido de origem. Então, aquele partido é provisório. Então, aquele partido, na verdade, virou uma coligação. E aqui em Maceió, você sabe que vai acontecer isso. A candidatura coletiva aparece de duas formas. Por exemplo, na eleição de 2018, já tivemos situações como essa, não aqui em Alagoas, mas pelo Brasil afora. Juntar um monte de candidatos do mesmo partido para tentar fazer o quociente eleitoral. Aí, o que acontece? Combinado entre eles. Depois que um deles for eleito, vamos supor que se eleja um nesse grupo desse partido. Aí eles vão ficar fazendo rodízio. Eu passo 6 meses, depois o segundo suplente, o primeiro suplente passa 6, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Mas a grande pergunta que eu faço, você acredita que o cara, quando for eleito, tiver com o mandato dele, ele vai abrir para os demais que estiveram envolvidos com ele na campanha? Alguém pode fazer isso, mas a maioria não vai fazer isso. Outra forma da candidatura coletiva, como é? Todo mundo se junta em cima de um propósito. A gente defende a questão da segurança pública. Então se junta lá um grupo de pessoas no mesmo partido. Só que um só é que vai ser registrado. Porque não pode ter 20 candidatos com o mesmo número, né? Porque não é legal isso, é uma coisa informal. Aí vamos eleger um deles, aquele que foi realmente oficial, que foi registrado junto ao tribunal. Aí ele vai ser o vereador. Mas ele quem vai poder participar da plenária, ele é quem vai poder votar. Ele pode até dividir os vencimentos dele com os outros que estão envolvidos, os candidatos igual a ele, mas só tem um que é oficial. Então eu acho que isso não vai funcionar, principalmente aqui no Brasil, que você sabe, já quando termina a eleição, um passa a perna no outro, né? Porque eu já estou com o mandato é meu e eu não acredito que vá funcionar. É uma ideia interessante, mas se fosse um país que não fosse o Brasil. Tá bom. Muito obrigado, então, ao professor Marcelo Bastos, analista político, pelas suas explicações, seus argumentos aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente conversa com Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió.